Agora sim que eu consegui, bom dia. Estava enredado aqui ainda. Bom dia. Bom dia. Que praia é essa aí atrás de ti? É Imbituba em Santa Catarina, É, Bituba. onde tem o porto lá. Até de Bituba? Não. Não, não, Cidade Estrela, mas a minha família tem um apartamento lá. Eu conheço bem Santa Catarina, que é a família do meu pai era de lá, e além disso eu tenho fortes relações. Eu tenho um monte de parentes lá e eu tenho relações com a UFSC. Eu fiz meus mestrados e doutorado lá e aí eu sou um pesquisador colaborador deles, assim. Tá? Embora quem colaborou mais comigo foi eles. Foram eles. Pra mim, não, eu colaborei bastante, né? Foi um escalo, mas eles me viabilizaram bastante na minha para mim poder construir uma carreira de pesquisador na área de transportes. E, bom, foi bem legal. O fato, e aí eu também fiz a bom dia, bom dia, eu fiz meu doutorado em cima da duplicação dos acidentes, tá? Mas da BR-101. Bom dia, Bruno. E, bom, então só dá uma chegadinha mais de gente, que as pessoas costumam. As pessoas todas, eu inclusive, às vezes a gente tem dificuldades no início ali, que nem vocês viram aqui no início, eu tava meio. Sempre preparo tudo, mas sempre acaba. Bom, a minha tarefa principal é tentar motivar a turma, o máximo de pessoas para eles irem à aula aqui, tá? Não adianta que eu não vou ficar assustando gente, que eu vou rodar, que eu não gosto disso. Não sou dado a esse tipo de criatura. Tá? Podia dizer até que no início da minha carreira, que eu comecei a minha carreira no segundo grau quando eu tinha 19 anos, 19, 20 anos. Comecei a dar aula no estado, né? Mas eu era estudante de engenharia na FURC. Mas nunca gostei muito desse tipo de coisa, até porque quando eu comecei a dar aula, dava aula numa escola técnica, tinha alguns alunos, principalmente algumas alunas que me intimidavam mais. Tá? Como eu nunca fui muito machista, tá? Claro que era porque não tem como não ser, assim, tendo nascido aqui. Mas eu sou do tipo que as mulheres sempre me intimidaram mais. Então, quando eu fui dar aula a primeira vez, tinha uma pessoa que dava aula que era uma mulher casada e tinha carro. Tinha um carro grande. Eu tinha uma moto, né? Aquilo me dava, se eu pudesse dizer para ela, você não quer ir para casa? Não, pode ir, que eu te passo, tranquilo. Eu encontrei ela depois, muito tempo depois, que na verdade ela era um pouco mais velha que eu, né? E conversei isso com ela, porque eu sou uma pessoa tão tranquila. Aí eu disse pra ela isso que eu estou dizendo pra você. Não, eu disse, é porque eu ouvi tu dizendo uma bobagem e eu me intimidei. Tá? Ela perguntou, quem é o professor de tal matéria? É o fulano, assim, apontaram pra mim. Ela olhou e disse, de longe, mas eu ouvi, credo, um cu cagado. Ela disse assim. Eu fiquei que eu tinha vontade de desistir. Era no primeiro dia de emprego, lá, vontade de ir pra casa, vontade de sair chorando. Né? E foi difícil, assim, os caras, porque eu tinha, não é pelo problema da idade, que eu tinha pouca idade, tinha cara de criança ainda. Hoje eu tenho cara de velho, obviamente, né? Bom, então vamos começar a aula. Eu gostaria de motivar, tá? Porque isso aqui, assim, ó, mais interessante mesmo é passar a experiência, sabe? Relatos, eu vou falar de coisas que vocês conhecem, tá? Eu queria planejar um dia a gente se encontrar aí na FURC,
Se puder, não sei se está todo mundo em Rio Grande, se está todo mundo, tá? Ao ar livre, tá? Por enquanto, tá? Eu queria fazer uma visita naquele trechinho ali de Unistein que sai para Sokovsk, tá? E aí eu vou levar um drone. Era bom até que fosse fim de semana. Tá? Eu vou levar Eu tenho 2 drones, levar um drone e fazer um voo ali, tá? E um voo assim, ó, mas um voo para pegar o pavimento, tá? Para mostrar que o cara pode usar aquilo ali para fazer uma vistoria de pavimento. Bom, tá? Era bom que eu soubesse não voar melhor, eu sei voar bem, tá? Eu não sei usar aqueles softwares para fazer montagem, mas eu vou aprender, tá? Já vi qual que eu vou baixar para fazer montagem em 3D, aquele que a gente larga as fotos de um drone, que são fotos, elas são georreferenciadas, tá? O drone tem um receptor, tá? Não vou dizer GPS porque nem todo o GP, tá? Tem vários sistemas, tá? Atualmente eu estou usando um que pega a nuvem do GPS tradicional, tá? Sistema americano, e o GLONASS, que é o sistema que era da antiga União Soviética, que é russo, e tem mais um outro lá, no Galileu parece, tá? Bom, é isso. Então, o que é isso aí? O que faz, né? Tu ter mais nuvem de satélites, né? Vocês conhecem triangulação, então te dá muito mais precisão, tá? Então hoje já dá para dar uma precisão boa, tá? Por isso que eu já estou avisando vocês que esses aparelhinhos tem alguns de brinquedo, tá? Que eles vêm todo bloqueado, mas a gente sabendo voar, tá? Eles têm a precisão suficiente, tanto de lente como de para fazer certos tipos de serviço, por exemplo, tá? Eu vou ali, se eu fizer o levantamento desse aí bem feito, tá? Tem que ser, era bom que não tivesse carro, porque ele vai ser rápido, tá? Mas eu posso fazer de um trechinho só, tá? Fazendo ele, faz uma ida e volta, de um lado que ele pegue, sabe, superponha, sobreponha as duas imagens e em bastante por cento, né? Que tu não vai poupar, tá usando um drone, tá? Então tu consegues fazer medidas depois, através do programa, precisas. Tu pode medir o cordão da calçada ali, tá? Precisa mesmo para o que a gente usa, tá? Eu vi um cara fazendo que ele faz ele voa com um drone tipo quadricóptero, que é esses de brinquedo, tipo que a gente usa, tá? De brinquedo, tá? Eu não sei se vocês já usaram ou já brincaram, mas seria muito bom dar uma brincada, tá? Seria muito bom, tá? Não tem que ter medo, porque hoje, claro que é bom ter experiência. Hoje os drones vão sozinhos. Tu vai ali, tu levanta o drone, ele fica paradinho no lugar esperando o que tu vai fazer, tá? Então tu tem que ter alguma destreza para não fazer muita cagada, tá? Eu saí com os caras uma vez lá que eles levaram um drone lá. Eu não me meti, eu fiquei vendo lá, os caras quebraram o drone no primeiro voo. Foi filmar uma parede lá de um castelo, que ele queria fazer não sei o que lá, e voou, deu no castelo. Tá? Hoje já tem uns dronezinhos, esse é um pouco mais caro, que tem sensor, ele não bate nem que vocês queiram, tu manda ele contra o castelo e ele freia na hora. Tá? Então vocês não imaginam o que. Mas voltando ao caso da casa, tá? O cara fez um voo a 20 metros de altura, mais ou menos, era um sobradinho, tá? Era 20 metros, 15 metros, eu acho, tá? Ele fez um voo assim, ele voa para um lado, para o outro, voa de lado, tá? Voa pegando um pouco a casa do vizinho. Né? E depois ele pegou, tinha uma platibanda toda torta na casa lá, e tirou a medida ali, tá? 25 centímetros, tá? E dá para te confiar, ele tirou as medidas todas no telhado, imagina que avanço que dá isso aí, tá? Quando vão, cara, eu suponho assim sempre assim, o engenheiro civil é um engenheiro poliglota, tá? Então assim, ó, não, porque eu não quero fazer isso, eu vou fazer, tá? Muitas vezes o que a gente faz? Faz de tudo, a gente bota no escritório, tá? Que esse aí, segundo o colega que se formou comigo, que era muito bom, é o verdadeiro engenheiro civil. Ele foi com uma coisa assim, botou a gente tinha feito muito estágio e tal. Botamos um escritório de engenharia, cara.
Ele já desenhava, ele fazia tudo. Na época precisava desenhar, hoje precisa usar o AutoCAD. Tá? Então vai fazer de tudo. Então tu tem que visitar prédios, tá? Tu tem que tirar medidas de prédios, fazer levantamento. Putz, esse levantamento é chato, cara. Imagina ter que ir por fora lá. Se tu tem medo de altura, leva um cara para medir por fora. Tá? Tu tem uma coisa hoje que tu pega ali, tu levanta voo. Tem que licenciar esse troço aí. Isso que é um saco, tá? Mas é só uma questão burocrática, tá? A gente não pode voar em certos lugares, tem que ter licença, tá? Mas se tu registrar a coisa como profissional, drone como profissional, tu consegue licença para tudo, justificando, tá? Bueno, tá? Mas voltando, eu queria fazer isso com vocês, tá? Aí eu acho que eu vou tentar pegar as duas turmas, tá? Eu estou já dizendo isso porque, teoricamente, eu não posso fazer isso, tá? Eles inventaram uma lei trouxa aqui no Brasil, é uma lei trouxa, uma picaretagem, tá? Mas tem lógica, tá? Que o peso do drone, em tudo que é país, um dos drones que eu tenho, eu posso voar à vontade, porque ele é considerado um brinquedo, tá? Porque tem menos de 250 gramas. Aqui no Brasil eles botaram uma lei que é o maior peso que ele pode levantar, tá? Pô, o dronezinho é valente, ele levanta tá até com 300 gramas, até mais que isso, tá? Mais que isso. Bom, tem outro drone grande, ele levanta, porra, eu botei ele já puxa carga, ele levanta a carga, é um Phantom, ele levanta, tá? Tem uns baita motor, tá? Estraga o troço, não estou dizendo assim, tu não vai julgar pelo que o troço carrega, tem que ser o peso dele mesmo, tá? Mas enfim, como não é, tá? Não é muito legal eu fazer voos, tá? Então eu vou ver se eu registro antes, tá? E ele fica com mais de 250 quando eu boto um protetor. Tá? Eu não vou botar protetor para voar fora do ar livre, que aquilo força o motor, é pesado, né? E ninguém vai meter a mão na hélice ou fazer coisa assim. Tá? E se ele cair, que quebre. Pronto. Tá? Bom, hoje a gente vai começar a nossa infraestrutura de estradas de rodagem. Tá? Então eu já falei, tá? Lembrando as analogias aqui, eu gostaria que vocês soubessem já, depois de fazer esse é o objetivo dos trabalhos. Tá? Avaliação, como dizia um professor, só que ele dizia de sacanagem, ele mentia quando fazia isso. O pai do professor Alquati, ele dizia para nós, vocês querem nota? Quanto vocês querem? Querem 7? Querem 8? Querem 10? Quanto querem? Não, era conceito no nosso tempo, MS, SS, quanto querem? Ele deu grau, não deu porra nenhuma, não deu nada, mas ele dizia. Ele ficava dando mijada em aula dizendo que a gente... então ele dizia isso. Fui, me animei todo, eu digo, opa, não teve nada disso aí. Tá? Então, mas eu gostaria que vocês lembrassem do sentido de comparar, tá? O que eu falei sobre a parte de aplicação de carga, tá? Da ferrovia, lembra? Aplica a carga, lembra que a gente analisa por conjunto de rodas ali, tá? Que é o truque ferroviário, que é aquele coisinha que é parecido com o desenho do caminhão que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Que eu mostrei na aula passada. Tá? Então, aquela analogia ali, ele cai naquilo ali, tá? Cai no trilho, o trilho tem um apoio em cada dormente, tá? Então, vê como isso aí pega, vai largando a carga de uma forma equilibrada, num meio que não é muito confiável, que é o subleito, tá? Porque vai passar através de uma pedra que vai filtrar, vai se distribuir, vai atenuando, tá? No início a carga larga na base do trilho, ela larga na ponta do dormente, ele vai tentar fincar no lastro, e quando ele tenta essa carga através do lastro, ela vai obedecer aquela configuração de ângulo de atrito, então vai formar um colizinho, formar um colizinho, aqui está o trilho assim, vai fazer assim. O que acontece? Então a pressão aqui vai ser bem atenuada, tá? E isso em cada dormente, tá? A gente analisou lá no outro, né? O conjunto de dormentes, até assim, ó, a gente depois se prendeu mais do que na dilatação do trilho,
Porque se vocês forem trabalhar com trem, isso é mais importante que aquela outra parte ali que eu falei, tá? Então, é uma coisa diferente das outras partes da engenharia. Tu tem que, aqui é como se tu tivesse a construção civil junto com a parte de cálculo estrutural junto, tá? Só que é um cálculo estrutural tupiniquim, porque é um cálculo estrutural de geotecnia, tá? Te limita com um nível. Agora, funciona, é isso que é a coisa, tá? Agora, funciona tu raciocinar, tá? Não ficar confiando em coisa nenhuma, em programa, coisa assim. Raciocinar, aquela coisinha ali, tá? Não se prender em índices, como eu falei, um dos erros que teve na FURG, um dos vários erros, tá? Foi usar materiais argilosos de subbase, tá? Isso não é bom, tá? Não é bom. Principalmente se eles forem exóticos, se eles não forem daqui, tá? Então, o comportamento provável deles é que ele vai se dissolver na água e separar o percentual de argila, separar do resto, tá? Ok? Bueno. Então, vamos ver se eu mostro um filmezinho para vocês aqui, ó, complementando a aula da história, tá? Vou mostrar uma coisa, não sei se vocês conhecem, tá? É que vocês da geração de hoje, vocês acham tudo normal, que é tudo, parece que tudo é fake news, tudo sempre existiu. Eu caí de quatro quando eu vi isso aqui, tá? Porque assim, ó, o cinema abaixo de 1900, ele não existia, tá? Então era uma coisa que assim, ó, eu mostro uma imagem, nem vale a pena ver, vocês não curtem hoje em dia, tá? Vão ver aquele troço tudo andando ligeirinho, não dá para definir as imagens, tá? Só que hoje a computação gráfica permite recuperar, tá? Eu vou mostrar um filme recuperado de Paris, de 1890 e poucos, tá? Cara, com uma qualidade HD, não é Ultra HD, tá? Vocês já estão assim, tem que ser 4K, tá? Mas para vocês verem, assim, os problemas de trânsito, tá? Não tem carro ali, tá? Então vocês vão ver carroças, vão ver bicicletas, tá? E vão ver pedestres, tá? Uma luta do trânsito violento, tá? Um cara tentando atravessar, ele volta quase atropelado, aquelas bicicletas no meio, com os cavalos, com carroça, tá? Parece até que o piso é de areia, porque tá cheio de esterco de cavalo ali, de dejetos. Vou tentar ver se entra a imagem, tá? Que filme às vezes é complicado. Vamos a ver. Não entrou. Ou entrou? Vamos ver. Tá. Capite. Agora vai entrar. Tá? Aí vocês estão vendo as carroças aqui, os caras tentando atravessar, tá? Isso aqui é asfalto, tá? Paris dos 1890, tá? Olha a qualidade do filme, tá? Isso não existia. Isso que vocês estão vendo é uma coisa que foi recuperada com o computador, foram introduzidos quadros baseados nos outros quadros para dar o movimento suave, tá? Mas é uma coisa fantástica. Vocês não eram nem anteprojeto, né? Nem eu era anteprojeto. Né? Nessa época minha avó era recém-nascida. Se era? Era. Tá? Então, é fantástico. Tá? Voltamos aqui. Tá? Então a estrutura do pavimento aqui, ela não é que nem a do trem, tá? Ela recebe a roda diretamente sobre a camada de asfalto, como eu vou mostrar daqui a pouco, posso mostrar até e antes, assim, ó, recebe a roda aqui, ó, tá? E essa roda deforma esse pavimento aqui, deforma ele, e que vai tender a deformar esse outro aqui. Como é que é essa coisa aqui? Primeiro, essa carga aqui, tá? Ela para deformar isso aqui, gasta um pouco, tá? Então, significa o quê? Aqui, ó, tu tem um círculo aqui, tá? Aproximado, tá? Vocês são engenheiros, tá? Não são especialistas em português e semântica. Então, tu tem uma área circular aqui de contato, essa área aqui, ó, ela vai assim, ó, tá? Então aqui, ó, essa área mais nobre, ela vai abrir bem o cone.
pum, bem, abre bem, tá? Significa o quê? A pressão aqui vai ser bem menor, tá? Ela se foi, tá? Para vencer esse ângulo de atrito, tá? E daqui aqui, ó, aqui tem uma outra camada, tá? Isso aqui, ó, são camadas de revestimento, tá? Quando tu faz o acostamento, tu bota só uma camada, tá? Tá? Tu só bota uma camada, tu não bota essa camada maior aqui, ó, que é a capa de rolamento, tá? Tu não coloca ela aqui, tá? Ela é menor, tá? Isso aqui faz parte, dentro dessa aqui faz parte dessa capa aqui, tá? Que tu faz em camadas, tá? Então, só que essa aqui é um materialzinho um pouco mais fechado para ser um pouco mais impermeável, tá? Bom, mas seguindo assim, ó, chapa esse desenho para cá, tá? Então abre aqui, depois essa camada aqui, ó, pega da abertura daquela e vai para cá, larga uma pressão menor, aí tu pega a base, tá? A base é um material resistente sempre, tá? Que a gente bota. Geralmente é pedra compactada ou pedra e cimento ou um solo misturado com cimento, tá? Que a gente chama de solo cimento. Então vai dar uma abertura legal aqui, pegou a carga já aberta aqui, já vai para cá e para cá. E aí, ó, essa base aqui tem uma capacidade de 60 de CBR, tá? Aí, assim, ó, quando chega aqui, já está compatível com esse material aqui, ó, que é uma mistura de pedra com solo, tá? Esse solo aqui do lugar. Foi pedrado e compactado, tá? Talvez tenha botado algum teorzinho de cal, tá? Então, mas ele já precisa ter uma capacidade de suporte bem menor, tá? E aqui, ó, ainda tem um reforço, ó. Os caras não confiaram no solo local e botaram um reforcinho aqui, dá pra ver, ó, tá? Então, voltamos, tá? Então essa estrutura que recebe aquela carga daquela roda, que se distribui em cone e que vai deformando, tá? Porque aquilo tudo é flexível, tá? Não tem nada ali tipo de um concreto, tá? Não tem nada tipo disso, tá? Que aquilo ali, a gente viu na primeira aula, tem dois tipos de pavimento, flexível e rígido, tá? Rígido, tá? Vamos resumir assim bem burramente. Eu estou conversando com a minha avó no aniversário, tá? Olha, avó, o rígido é uma placa de concreto, tá? E o flexível é os outros, ó, aqueles que, sabe, aqueles que se deformam, assim, tipo asfalto. Ah, mas o asfalto é duro. Não é, não. Se aquecer ele é mole. Ele parece, mas não é. Tá? Então, ele cede, tá? É visual, como eu falei para vocês. É visual a cedência dele. Tá? Ele baixa, tá? Que a gente consegue ver, principalmente quando o solo está molhado, saturado. Então ele tem que resistir aos esforços verticais. Eu estou falando em baixar. Ó, eu botei aqui para lembrar dinâmicos, tá? Que são oriundos do tráfego. Tá? Eles são assim, ó, eles surgem, apertam o solo, baixa e passam. Baixa e passam. Tá? Outra garantia que ele tem que dar é uma condição de rolamento, tá? Porque a gente sabe que tem estradas com várias funções, tem umas que tem função de mobilidade, tá? O que significa função de mobilidade, tá? O primordial dela não é a acessibilidade, não é que as pessoas que moram às margens dela acessar suas casas, tá? É óbvio que elas também podem acessar suas casas, às vezes nem podem, tá? Qual é a função dela? A função dela é, se tu passar e perguntar para as pessoas, ali fazer uma amostragem estatística, tu vai entender. É só tu perguntar assim, vocês vêm aqui no entorno ou estão só de passagem? Não, nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem, tá? Tipo uma rodovia, tá? Se tu entrevistar as pessoas ali, poucas pessoas estão indo para a Quinta, tá? A maioria das pessoas estão indo para fora de Rio Grande, tá? Não é nem para Pelotas, tá? Tem um bom número que vai a Pelotas, tá? Então, assim, claramente o objetivo dela é mobilidade, promover a mobilidade. Isso aí é controverso, tá? Porque as pessoas usam os termos, depois se apropriam, tá? Criam coisas assim, principalmente político. Político é uma beleza, porque tá, ajuda a contribuir com o português, né? Porque eu não acredito que não é. Hoje eu acho que já existe agilizar. Mas foi inventado por eles.
Ah, tem um picareta aí, um corrupto aí, que eu me lembro, que ele falou, ele usou um termo que nos ofende, tá? Ele disse, não, a gente fez uma... é um cara do Supremo, nem posso falar que senão eu vou preso, é cara juiz. O cara disse, não, a gente fez uma engenharia. Eu acho que o cara tá preso, né? Eu acho que era aquele cara lá que era governador do Rio. Né? Ele disse, a gente fez uma engenharia, de modo que na hora eu acho que das férias, coisas, então os juízes nunca se afastam, aí eles incorporam todos como se estivesse na... É como se assim, ó, a gente combinasse aí no departamento ali, na escola de engenharia, eu nem sei se ganha, tá? Mas eu creio que ganha, tá? Para cada um ser chefe uma vez, tá? A gente combinasse, é chefe uma vez para cada um, cuja função seria que a gente incorporasse aquilo à aposentadoria, entendesse? É isso. O cara chamou isso de engenharia. Nós poderíamos chamar de engenharia, porque afinal é escola de engenharia, tá? A gente não faz isso, viu? Mas o cara falou, e aí eu vi a entrevista, o cara, não tem nada de legal nisso, a gente fez uma engenharia. Eu digo, opa, eu posso agora derrubar prédio agora, que eu estou fazendo uma engenharia está liberado. Resistir aos esforços horizontais também, ó, tá? Uma coisa está, condição de rolamento, tá? Condição de rolamento, ela está ligada, tá? A tu garantir que vai resistir aos esforços verticais, tá? Porque se não resistir aos esforços verticais, ela vai entrar em ruína, tu vai perder as condições de rolamento, tá? E a mesma coisa acontece que ela tem que resistir aos esforços horizontais. O que é isso? É frenagem, tá? Veículo capota, tá? Enfim, tá? Essas coisas ali. Cai ácido, derrama... O asfalto é uma coisa boa por isso, tá? Ele resiste a ácido, resiste a álcalis, tá? A gente sempre pensa em ácido. O ácido comendo a gente, o outro lado também come, tá? Eu fico pensando, quando eu vi aqueles filmes de máfia, que os caras pegam e concretam o cara, tá? Bota o cara, aqueles grandes volumes de concreto, né? Eu acredito que, eu acredito que tu não encontre nada depois, tá? Porque o pH do cimento ali, quando ele começa a curar ali, se eu não me engano, é em torno de 14, tá? Eu acho que o cara ali, o cara vira pó de traque, cara. Eu acho que vira nada. Claro, não vão fazer isso, botar um cadáver numa lajezinha, né? Senão ele não tem massa suficiente para... Não, eu ficava imaginando isso, porque eles botam... eu não sei se concretaram o porco, eu vi na TV os caras mostrando um scanner, que é uma coisa que daria uma baita força para a gente dimensionar um pavimento, um scanner daqueles de infrassom. Tá? Eu acredito que já esteja em uso em alguns países, ou pelo menos em alguns laboratórios, tá? Para te determinar a densidade das camadas do solo. Tá? Claro que a gente teria que calibrar esse equipamento dentro de um laboratório, que nem a gente calibra qualquer equipamento. Tá? Teria que fazer camadas de solo, tá? Aí escanear com o equipamento, ver o que ele diz. Quando ele diz isso, eu quero ver que material é. Isso aí que se chama calibrar. Tá? Calibrar não é aquela coisa lá que vai um baile de carnaval, aí chega no meio do baile, o cara passa no bar para calibrar. Tá? E toma mais uma dose. Tá? Calibrar é uma coisa séria. Tá? É uma operação matemática, tecnológica. Não? Bueno. Então essa estrutura aqui, tá? Essa parte aqui é chatinha, mas é que você tem que aprender essas coisas, tá? Porque a coisa importante também aqui é saber usar as palavras, tá? Eu que atualmente tenho acompanhado muito política, eu tenho visto isso aí, tá? Não, é função tanto para o bem como para o mal, tá? Tu tem que... Imagina o cara se tu chegas numa empresa para trabalhar hoje de pavimentação, tá? Puta merda, não sabe nada, não sabe o nome das coisas básicas, tá? Pô, o mínimo tu tem que saber o nome das coisas que tá nos livros, tá? Pelo menos tu te vinga, o cara fala umas coisas que tu não sabe, tu olha para ele e fala umas coisas que ele não sabe, tá? Dá para fazer essa...
Isso, pelo menos, tá? Mas é melhor tu saber coisas mesmo, saber o que tu tá falando, tá? Tá? Te ajuda muito pouco tu saber fazer um cálculo sofisticado ali nessa hora, tá? Mas é importante saber camadas, o pavimento tem camadas, tá? Nós estamos fazendo uma troca de paradigma, tá? Nós estamos adotando, eu creio, tá? Não sei porque eu estou. Mas eu creio que tem um método de dimensionamento do Medina, tá? Que eu acho que vai colar no Brasil. Tá? É duas coisas. Ou a gente usa o método do Medina, ou a gente vai voltar a usar o método da AASHTO, americana. Tá? É American Association of State Transportation Officials. Né? Então, officials vem de tipo departamento, tá? Para eles, né? Tipo escritórios, representação burocrática, tá? Então, highways, tem um AASHTO, tem um H ali, highways. Bueno, tá? Mas também não é isso aí, não é, tá? Tem nos referências de livro, procura, né? De tudo isso aí a gente usa em tudo, tá? A gente usa as padronizações dele nos laboratórios também. Eu uso em transportes, tá? Na parte de análise de rodovias. Então, essa estrutura aqui, ó, isso aqui é uma visão meio americana, tá? Funcionar o usuário, segurança e conforto, tá? Na verdade, tá, a gente se preocupa mais com qualidade e custo, tá? E tem algumas maneiras de medir a qualidade, tá? Que não faz parte dessa disciplina. Tá? Aqui dessa disciplina aqui, faria parte medir a qualidade do pavimento, que seria a gerência de pavimentos. Tá? Depois eu vou dar uma letrinha disso aí. Eu tenho que dar uma letrinha a respeito de tudo. Tá? Bom, então vamos isso aqui. Tá? Não tem questionamento contra isso. Tá? Então isso aqui é importantíssimo. Tá? Isso aqui é a maneira como a gente pensa o pavimento. Ó. Tá vendo aqui que tem as coisinhas penduradas no teto aqui? Tá? Ó. E olha aqui, o gozado é o seguinte, é de cima para baixo, ó, pendurado do teto até o fim da primeira camada. Tá? Parece bastante, putz, assim, só mais 7 pessoas. Tá, é uma pena. Tá? Então, assim, essa camada aqui, Z1, tá? Dentro da metodologia, tá? De todas as metodologias, talvez nas novas metodologias fique mais evidente isso, tá? Mas por enquanto, o que tu faria nessa primeira camada aqui? Asfalto, pensando em asfalto, tá? Faz hoje assim, ó, eu não quero me prender a uma metodologia. Eu vou dar uma metodologia aqui simples para explicar o meio, tá? Mas tu determina através de ensaios de laboratório, tá? Tu pode fazer ensaios de ruptura aqui, ó, tá? E projetar uma camada, que é o que a gente está fazendo atualmente, tá? Exato, para que isso aqui funcione como? Que não deforme, tá? Que não deforme. Que ponto de partida a gente tem para isso? A gente tem uma metodologia, tá? Que relaciona essa carga aqui, tá? Com o que tu vai fazer aqui, que material que tu vai botar, tá? Que qualidade de material e em que espessura tu vai botar, tá? Então, assim, se tu tem 10 milhões, tá? Ele pode te dizer assim, olha, aqui tu pode fazer um asfaltinho básico, tá? De 3 centímetros ou 5 centímetros, depende de que metodologia tu usa, tá? Se é urbana, se é para pavimentos urbanos, tá? É de 5 centímetros, tá? Mas varia pouquinho aqui, tá? E pode ser um tratamento superficial. Tá? É isso que eu digo que complica, tá? É isso. O que eu gostaria de fazer uma prova era uma prova cobrando só essas coisas, tá? Seria mais importante, tá? A gente vai conversar sobre isso, tá? Porque isso é importante, saber o que é tratamento superficial. Eu vou mudar a disciplina, tá?
eu vou apresentar os trabalhos sobre isso, tá? Que fica mais rápido que os trabalhos feitos por outros alunos, assim, para dar uma cultura a respeito disso, tá? Porque falar e mostrar, depois eu vou mostrar umas apresentações, não dá muita a ideia. É legal mostrar mais filmes, tá? Mas tratamento superficial é o que de pior tu pode botar aqui. Esse tratamento aqui, se ele tem 3 camadas, ele é triplo, é melhorzinho, tá? É mais forte, porque é mais robusto, tá? É, tem o duplo, tá? Que é um pouquinho melhor, e tem o simples, que é o mais pequenininho. É uma coisa assim, ó, tu espalha a pedrinha e depois tu bota o asfalto por cima e compacta, tá? Ou tu faz invertido, depende das camadas. Às vezes tu pode também espalhar o asfalto e botando a pedra por cima e compactar, é penetração invertida. De qualquer maneira, o que vocês imaginam assim, ó, tá? Vamos pegar assim, vamos botar essa massa em cima da mesa, assim, a gente olhando assim, tá? Vocês pegam uma pasta de concreto, de asfalto aquecido, tá? O asfalto aquecido se assemelha às vezes a coisas que a gente vê na cozinha da casa, tá? É uma massa meio mole, assim, parecido com... Se a pessoa fizer uma bala, sabe? A gente pega o açúcar, vai cozinhando, fica bem parecido, tá? Aquilo ali vai endurecendo, tá? É bem parecido mesmo, quando seca, inclusive, fica empedrado. Então, vamos pegar uma bala puxa, tá? Uma rapadura, botar no fogo ela vai derreter, é uma coisa assim. Então, o asfalto, tá? O outro aplica ele dissolvido, tá? O outro aplica ele quente, para ele ficar mole. Então, assim, tu aplica uma camada disso aqui, depois tu pega e bota amendoim por cima, falando da rapadura. Não, tu bota pedra, tá? O que acontece se tu pegar botar o amendoim, pegar aquela coisa, botar por cima aqui e apertar? Vai ficar uma rapadura de merda. Vai ficar só o amendoim colado meio embaixo, a parte de cima vai ficar, tá? Então essa é a tendência, claro que a gente faz técnica, né, de botar uma camadinha fininha, a pedra ela tem que ser 2/3 da espessura da camada que tu vai fazer, tá? Qual é a vantagem que tem isso? Pô, isso aqui tu faz em casa, cara, tá? Tu compra hidroasfalto, que é um asfalto que já vem mole, e tu pode misturar água e deixar ele mais mole, tá? E tu bota aqui e faz. Caga, não vamos fazer em casa, não faça isso em casa, estragar toda a casa, cagar tudo, sujar tudo, tá? Mas poderiam, tá? Asfaltar o corredor da casa, tá? Bota a pedrinha ali em cima, bota depois o asfalto por cima, tá? Líquido, tá? Aí vai ficar aquele asfalto ali, tá? Quando ele romper, né? Quando o asfalto entrar em contato com a pedra, ele vai romper, tá? Ele vai ficar um asfalto novinho, exemplificado, e ele vai endurecer depois. Aí nessa fase assim que ele rompeu, passa um rolo compactador, tá? Pode pegar um cano de esgoto daqueles que existe ali, que existem, botar um eixo no meio ali e encher de concreto. Você vai fazer um rolo compactador doméstico, tá? Então eu tô dizendo assim, ó, tu pode fazer isso numa cidade pobre, que não tenha nada. Tu pode asfaltar, o cara pode ter o asfalto dele, tá? Estou exagerando, tá? Mas a prefeitura ela constrói um rodo para puxar pedra, tá? Ela tem um caminhãozinho ali, tá? Ela tem uma betoneira que pode pegar e virar o asfalto. Eu já vivi essa situação no Rio Grande, tá? Há muitos anos atrás, tá? Então tinha um caminhãozinho que aquecia asfalto, era isso que tinha. Era super tupiniquim a rua. Quando foram asfaltar Lisboa aqui no cassino, era tão tupiniquim que estava vazando o óleo da máquina ali que aquecia o asfalto, tá? E o asfalto caindo, e o asfalto ali, eles usam geralmente é asfalto meio diluído, tá? Ele já evaporou um pouco solvente, começou a gotejar, já pegou fogo na rua. Toda a parte que estava com asfalto novo pegou. Claro, é fácil, era bem ali perto da praia, puxaram areia e apagaram. E não tinha para onde ia pegar fogo na rua, ela vai até o meio-fio, né? Mas, então uma coisa, hoje não, hoje o Rio Grande tem usina de asfalto, eles nem usam tratamento superficial, às vezes a gente usa para fazer reparo, tá? Mas outra vantagem assim, ó, que a gente usa, como eu falei, emulsão, que é hidroasfalto, tá? Tu termina o compacto e larga para o tráfego, tá? Instantaneamente. Claro, os carros que vão ficar tudo sujos de asfalto não são teus, tá? Mas dá para circular, tá? Ele larga um pouquinho de asfalto ali no início, tá?
Então, porque não tem, é inerente, tá? Pô, mas pior é o outro quente, aquele das estradas, às vezes ali, ó. Os caras já compactaram horas ali, tu passa ali, fica aquele largando asfalto, tá? E aquilo, é como diz a tua avó, não sai, tá? Ah, eu sei uma técnica para tirar. Eu também sei, troca de carro depois. Não, dá para fazer com cera de carro, tá? Mas tá. Bom, tá? Então, essa camada aqui, ó, de cima para baixo. E a outra camada, essa aí é de cima para baixo porque tu tá aqui preso na carga do topo, vem até aqui. Todas estão assim, tá? Todas estão assim. Essa segunda camada que ela tem nome, tá? Ela se chama base e tem função, tá? Então, essa camada aqui, ó, pode ser um Einstein. Essa metodologia aqui é legal por isso, tá? Dá para você botar um Einstein aqui e racionalizar a elaboração, tá? Já teve gente que racionalizou para vocês, o pessoal da Prefeitura de Rio Grande já fez isso, tá? Pela experiência, tá? Por quê? Porque essa metodologia que eu vou dar para vocês, o defeito dela é a qualidade, tá? Ela define o material em K, coeficiente estrutural, tá? Então, você sabe, coeficiente, geralmente ele não está preso numa farsa de lógica. Por que eu digo uma farsa de lógica? Porque quase toda a nossa tecnologia é uma farsa de lógica, ela não tem ciência embutida, tá? Ela tem uma coisa que a gente acha, a gente tem um empirismo. Porra, se nem o Newton, tá? O Newton tinha... O que o Newton fez? O Newton criou o cálculo, tá? Se vocês não sabiam, eu estou dizendo para vocês, tá? Tem uma controvérsia entre o matemático e o Newton, eu nem cito o nome do... Né? Porque o cara deve ter criado, não sabia para que usar, tá? E pelo menos o diferencial integral, essa parte aí, tá? De uso, interpretação disso, foi o Newton, tá? Ele fez isso para estabelecer aquelas equações lá, movimento uniformemente variado do cálculo da aceleração, tá? E foi o diabo dele, porque depois o Einstein usou as equações dele para mostrar que ele estava errado. Tá? Dizem os reencarnacionistas que eles são a mesma pessoa. Tá? Mas o Einstein, E o Einstein vai se derrubar um dia, tá? Porque a gente vive de empirismo, tá? Pelo menos em parte, tá? Tem coisas que eu acho que vai demorar um pouco, tá? A teoria da gravitação dele, maravilhosa, tá? Que afundou com Newton, tá? É perfeita, tá? Aquilo ali explica para os idiotas por que a Terra é redonda. Tá? Mutatis mutandis é como eu pegar aqui, ó, tá? Vou fazer uma analogia entre a nossa atmosfera de ar aqui, tá? Com a teoria da formação do espaço, tá? Então, quando eu faço uma bolha de sabão, a bolha faz plana? Não faz. Ela não vai sair plana, tá? Se eu der uma cuspidinha pequenininha, aí também, tá? Agora, se tu já botar uma coisa, tá? Aí já mudou, tá? Porque não é o ar, tá? Não é o espaço-tempo que deu fora, tá? Então, mas assim, ó, no caso da bolha, funciona bem para explicar. Tá? É isso. Então, por isso que eu acho aquele cara maravilhoso. Tá? Gênio, né? Os gênios são assim, os gênios são aqueles que têm ideias para fazer as bombas. Os imbecis são aqueles que usam as bombas. Tá? Ou que montam até. O Einstein não fez bomba, tá? O Einstein só pressionou o governo americano para fazer porque tinha que acabar com o Hitler, né, cara? Tinha que acabar com o Hitler. Então ele diz, façam antes que ele faça. Tá? Façam rapidinho que vai dar certo, porque ele é burro pra caramba. Tá? Mas acabou que não ficou pronto a tempo. Não. Quem experimentou foram os japa. Tá, então... Primeira camada, revestimento, tá? Então, assim, ó, o Einstein é um bom revestimento, tá? Ele é capaz de resistir a carga, ele resiste a freadas, ele tem uma boa aderência, ele tem uma boa cor, ele não é muito bom para sinalização, tá? Dependendo
da camada de baixo aqui, ele é excelente, tá? Ele depende da camada de baixo. Por quê? Porque isso aqui tem mais a ver com pavimento, tá? Do que isso aqui, tá? Pavimento, revestimento, pavimento, revestimento, pavimento, tá? É um conceito, tá? Se tu botar, ó, esse revestimento em cima direto aqui da fundação, como se fazia em Rio Grande, tá? A gente botava, não Unistein, a gente botava, já botou Unistein também, a gente botava paralelepípedozinhos, tá? Em cima da fundação. Quando a gente faz isso, a gente não chama de pavimento, a gente chama de calçamento, tá? Então, a gente calçou o terreno natural, tá? Tá, uma hora. Ok? Tem uma série de coisas tá? Por quê? Porque o material que tu vai botar aqui depende dessa camada. Por isso que as alturas são de cima para baixo, tá? É uma coisa louca, tá? Tu mira aqui na fundação, o tipo de material que tu tem aqui, tá? O material meu é bosta, estou em Rio Grande, é um solo ruim, tá? Então é provável que tu tenha essa quarta camada aqui, ó, tá? Senão tu nem vai tê-la, tá? Tu vai ter só a terceira, tá? Essa quarta camada é aquilo que eu chamei de reforço. Aqui em Rio Grande, quando tu faz uma obra de responsabilidade, uma obra que vai levar carga, o que é uma obra de responsabilidade, tá? Vai levar mais de 1 milhão de caminhões, tá? Na vida dela. Tá? Não, mas... não. Tá? Aí se tu tiver uma base muito ruim, é o que aparece lá nas tabelas, tá? Nas tabelas de dimensionamento, eles classificam a fundação aqui desde 2% de CBR, tá? 2% de CBR equivale mais ou menos a 7 quilos por centímetro quadrado, tá? Ok? Mas isso aqui tá, é um solo muito ruim, tá? Vê, o nosso aqui é 8 e não dá para usar. Mas aí, é que eu queria falar, essas aulas daqui do início são importantes por isso, é que depende que material que tu vai botar aqui, tá? Senão tu vai te frustrar. Tu vai botar um material aqui, por exemplo, um CBR bom, que me fizeram na FURG, tá? Eu estou indo às camadas, tá? Por enquanto, assim, eu estou mostrando por que tem várias camadas, tá? Na FURG tinha essa camada aqui que era de Unistein, tá? Essa camada aqui, tá? Que em algumas vezes eles usaram saibro, tá? Trazido do Capão do Leão. O que é o saibro? Contém pedregulho, contém areia, tá? E tem argila também, tá? Tem argila também, tá? Pensa bem, não vai ter essas camadas aqui, ó. Tira essa camada, senta essa segunda camada em cima da nossa fundação. O que tu tem na nossa fundação? Tu vai ter um solo de areia fina e muito fina, muitas vezes tem comportamento, ela em si, similar a um barro, tá? Ela perde a capacidade de suporte com água, que não é comum em areias, tá? A areia não é assim. A areia geralmente ela funciona muito bem com água, tá? Ela não funciona bem com tempo seco, tá? Porque ela não tem coesão, tá? Já a argila funciona o oposto, tá? Ela funciona muito bem no seco, tá? Passa em estradas de saibro que parece asfalto, tá? Se ela for recém-feita, tá? Parece asfalto, tá? Compactada na umidade baixa, com o rolo direitinho, tá? Aí depois cai uma chuva, tu não consegue passar ali, tá? Tá? Então assim, ó, eu estou mostrando para vocês o que é. Que a minha metodologia pouco importa, vocês têm que conhecer geotecnia, tá? É a geotecnia que vai deixar vocês bons nisso aqui. Só a geotecnia? Não, eu tenho que ensinar vocês a pensar, tá? Só isso. Tá? Às vezes a pessoa não sabe pensar, tá? O cara está dizendo para mim fazer chamadas mais longas, tá? Eu vou mandar para vocês a próxima aula para vocês trocarem.
mesmo. E vou... Só um pouquinho, pessoal. Já tá aqui, tá? Eu vou seguir por aqui por enquanto. Bem que eu acho que a gente já pode ir para outra reunião, tá? Que eu acho mais importante é passar esses conceitos para vocês, tá? Ok? Então a gente pode já... Vou esperá-los lá na outra sala, tá? Espero todos vocês. Tá? Tá, eu juro que eu tenho boa intenção de comprar o programa, cara, mas eu tô tão enrolado, tá, que eu não gosto de fazer isso assim na aventurança, tá? Eu não confio muito em internet e coisas assim, tá? Mas... Porque os links bons que são fáceis, eles me apresentam só na hora que eu tô dando aula aqui. Aí não dá. Tá? E depois eu não estou achando que eu estou mais enredado aqui com a FURG para recuperar umas senhas do que outra coisa. E o negócio é a aula, não é essas coisas aí. Tá? Por isso que eu me ralo, tenho mania de pensar essas coisas aqui. Qual é a aula? Como é que eu faço para pagar a outra? Tá, essa aqui é quente, né? Essa aqui... Essa aqui não tem mais ninguém. Apagar o olhei. Tá. Então, como eu estava dizendo para vocês, isso aqui é tudo na metodologia. Tá? Eu estou tentando... tá? Eu estou andando bem devagar. Tá? Eu estou tentando fazer vocês entenderem a metodologia sem mostrar as equações. Tá? Estou mostrando como é que ela funciona. Tá? Então... Eu não acredito assim, ó, que quando trocar a metodologia a gente vai trocar essa maneira de ver, tá? Por quê? Porque a carga vai continuar daqui para cima, tá? A maior implicância que tem quando tu usar um coeficiente é que a carga é dinâmica, tá? E o coeficiente baseado se ele for baseado no CBR, você sabe que não usa carga dinâmica, tá? É um êmbolo apertando o solo, tá? Tá? Se vocês mudarem o lapso de tempo, você pode considerar dinâmico, mas não é esse dinâmico que eles estão. Dinâmico é o dinâmico que leva sabe, Também não é aquele de laboratório, fazer uma coisa de não sei quantos mil ciclos, tá? Por tempo, tá? Porque esse ciclo aqui, ele é 1 milhão, 10 bilhões, às vezes tu tem de aplicações da carga padrão, tá? Que é a passagem de uns 3 bilhões de caminhões, tá? De carga, de vários modelos. Tá? Isso aí, o que é isso aí? Isso aí é a vida útil da estrada. Isso vai ocorrer num tempo. Como é que tu vincula isso ao tempo, quando a gente for analisar a carga? Porque essa carga aqui é volume médio diário. Tá? A duração da estrada é em anos. Por isso que a gente faz volume médio diário anual. Isso seria a média de cada dia, a soma das médias de cada dia. A soma de todos dividido pelo número de dias, tá? Então, é por isso que é volume médio diário anual, tá? O cara está pensando que eu sou idiota falando isso? Não, é porque tem outras... As metodologias que envolvendo geotecnia sempre elas são tupiniquins, tá? Os caras de vez em quando eles se perdem nessas... E aí quem vai se perder vão ser vocês, tá? Porque aí troca o volume, aí não é mais anual, tá? Então, às vezes, a pessoa se perde. Tá? É o mesmo volume diário, mas é o volume diário ali para calcular um horário. Tá? E aquele volume não vai ser o mesmo outro porque tu está calculando um determinado período, tem sazonalidade. Bom, agora não convém falar de bobagem. Tá? Vamos falar que aqui tem uma carga, tá? Que depende de quantos veículos passam. Tá?
Então, baseado nisso, tu vai escolher esse material, que é um material que já resistirá a essa carga. Como é que a gente infere isso aqui? Bom, você executa ensaios dinâmicos, tá? Existem simuladores de tráfego, tá? Que a gente estabelece os KZs. O que são simuladores de tráfego? São simplesmente eixos de caminhão com carga em cima, tá? Que não são caminhões de verdade, que passam, voltam, passam de novo, voltam, passam de novo, voltam, passam de novo. Tem uns que fazem vai e vem, tá? O passar de novo é porque te dá uma direção no trânsito, tá? O ida e volta, às vezes, tá? No processo de deformação, de ruína, que vai amassando, tá? Lembra que o trilho, tá? Com o passar dos anos, ele vai se deformando, parece que está derretendo. Não é o desgaste, tá? É a deformação a frio, em cruamento, tá? Então imagina um asfalto, tá? Vocês veem, eu mostrei na aula passada, tá? aquela parece um filmezinho ali mostrando um pavimento que foi recuperado, né, que usaram concreto para recuperar. Eu não mostrei na turma de vocês, eu acho que mostrei. Tá? Senão eu vou disponibilizar a turma B para vocês. Não, eu acho que mostrei sim. Bueno, tá? Então, isso aqui é o Unistime, ou o asfalto, tá? O concreto asfáltico, tá? Ou um tratamento, tá? Isso aqui, o que tu pode botar na segunda camada? Tu pode botar um concreto asfáltico, tu pode botar o que tu quiser, tá? O concreto asfáltico ele vai ter um CBR maior do que o 80% que é exigido aqui para base, tá? Talvez tu não precise usar. Tu pode usar um saibro, tá? Se ele compactado te der 80%, tá? Tu pode usar brita graduada, tratada ou não com cimento, tá? Brita graduada. Por que essa brita? Por que eles chamam de brita graduada? Tu pode usar macadame, tá? Macadame hidráulico, macadame seco. O que é macadame? Macadame é um processo primitivo de compactação de pedras em camadas. Então o que tu faz? Tu bota uma pedra bem graúda, ela tem que ter uma certa granulometria, e depois tu pega um material de enchimento, tá? Um material mais fino para penetrar naquele. Então, qual é a tua escolha aqui? A tua escolha técnica é um material que seja fácil de compactar em camadas, tá? E qual é a escolha técnica que tu faz quando tu usa brita graduada? É o melhor comportamento, com o melhor custo, tá? Porque tu vai conseguir o melhor comportamento com a maior densidade, certo? Então, se bem que isso aqui é controverso, tá? Com essa pedra graúda aqui, tu não vai ter a maior densidade, tu não vai ter a maior compactação, tá? Tu vai botando uma pedra graúda, aí tu derrama uma pedra mais fina, um pó de pedra em cima, tá? Tu compacta primeiro a graúda, depois tu vai botando lá em cima e vai compactando com o rolo vibrador. Pode botar água para ajudar nessa penetração, tá? Mas é isso, tá? É uma excelente base, tá? Ela chama-se macadame por causa do criador dela. Era o Mac Adams, tá? Que era um inglês de origem escocesa, tá? Que era um tempo dos veículos a vapor, naquela época lá de Paris, lá, tá? Então, o cara começou a usar, porque estava na mecanização, estavam fazendo já veículos que podiam transportar a pedra, tá? Então, ainda por enquanto o vapor preponderava sobre os veículos a gasolina, eles começaram caminhões e coisas a partir de 1920, 1915, a ocupar espaço mesmo, tá? Então por aí que o cara teve a ideia do caminhão caçamba, tá? De espalhar a pedra numa camada. Antes disso o cara tinha que botar lá, que nem Roma, mão a mão, tá? A terceira camada aqui, tá? Pode ser a última, seria a subbase, tá? Que é um material que se exige que tenha um CBR 20%, 2 às 7 dá 14, seriam uns 14
14 quilos por centímetro quadrado, né? É um material assim, ó, tem muitos solos que conseguem isso aqui, tá? Até a nossa areia, em algumas regiões aqui, quando tu faz um CBR, tá? Tu consegue resultados pontuais, tá? De 15%, tá? Então, são resultados pontuais, tá? Quando tu usa aqui um CBR aqui, ó, ele não é um resultado pontual, é um resultado estatístico, tá? Eu vou mostrar essas coisas assim, ó, eu tenho uma planilha que acompanha isso aqui, tá? Que acompanha o dimensionamento, acompanha todas as partes que eu vou mostrar para vocês, eu vou passar para vocês, tá? E geralmente eu cobro que uma das entregas de trabalho é que vocês deem um toque pessoal na planilha, tá? Um toque pessoal no sentido do conteúdo delas, tá? Do conteúdo, da parte teórica que eu boto dentro das planilhas, e de explicar como se usa, porque não adianta ter aquela coisa e não saber como é que funciona, o que usa, o que é cada coisa daquelas ali, tá? Então, elas só não fazem o dimensionamento final, mas tem todos os dados para fazer o dimensionamento. O dimensionamento, isso aqui é uma palhaçada, tá? É um sistema de inequações superabundantes, tá? Tem mais variáveis explicativas do que é necessário. Tem mais, sabe? Tem mais equações aqui. Então, tu já sai com uma variável determinada aqui, ó, tá? Que é essa aqui. E o que consiste esse sistema de equações? O que cada equação significa? Cada equação significa uma espessura de uma camada. E essa espessura é dada pelo coeficiente vezes, tá, uma espessura básica, uma espessura padrão, que não é uma espessura padrão. A espessura, se esse material aqui fosse brita, só uma brita aqui, em vez de tu botar pedra aqui, tu não bota pedra, fez aqui de asfalto, aí tu espalha ali na cancha uma brita com uma granulometria adequada, tu molha e compacta ela, tá? Termina com pó de pedra, que ela vai ficar lisinha, tá? Passa um carro aqui, ela vai ficar intacta, aqui, sim, passa um caminhão, ela vai ficar intacta, tá? Agora passa 200 caminhões, ela vai começar a soltar os pedaços, tá? Mas ela resiste, tá? Ela não tem a coesão, ela não resiste à tração, não resiste à freada, tá? Ela não tem coesão, tá? Mas é assim que a gente pega a metodologia, ó. É a carga e pedra até embaixo, tá? E aquela teoria do cone, tá? Um cone de K igual a 1. Então, assim, se tu transformar isso num parâmetro de Kuro, tá? Seria 45 graus, tá? Então, o que é aqueles K estruturais que são tabelados? É assim, ó, o K, por exemplo, do asfalto, tá? Tratamento é 1.4, tá? Então, assim, 1.4 vezes a espessura do pavimento aqui, tá? As camadas seriam todas assim, tá? Aqui, ó, a espessura da primeira camada mais o coeficiente dessa segunda camada, que tu não determinasse ainda, tá? Vezes o coeficiente dessa camada, tá? Aí tu escolheu, bom, vou botar pedra aqui, o coeficiente é 1, tá? Então a espessura vai ser o que tu vai determinar. Tu tem a primeira camada e aqui tu tem o que do outro lado? Tu tem uma camada direta correspondendo à carga até aqui, ó, tá? É sempre assim. E vai ser muito fácil quando eu der as equações para vocês reconhecerem isso, é uma equação facílima, tá? Quando tinha aqueles exames de curso aqui, sempre caía isso aqui, nenhum aluno da Folha nunca errou isso aí, tá? Então é uma coisa fácil, tá? Depois vai fazer um exemplinho, tá? Então, a gente vai trabalhar com o que são essas coisas, tá? Mas principalmente essa camada, o revestimento, base, aqui é subbase, que é aquela camada, lembra que eu mostrei para vocês ali no caminhão, ó? Subbase, ó, revestimento, base, subbase, aqui tem um reforço, tá?
e depois o subleito, tá? Então tá aqui, ó. Tá logo a seguir aqui, tá? Então são essas camadas, tá? Então a referência está assim virada por causa disso, tá? Ó, o que é o H1? H1 é o Z1, tá? O H2 vai ser o Z2 no Z1, o H3, tá? Ah, brilhante. Não, mas tá? É porque tu vai partir disso aqui. Tá? E isso aqui tu só vai chegar no final, tá? Que tu vai ter cada camada, tu vai ter o material de cada camada e a espessura dela. Tá? E esses materiais aí, esse material, essa espessura vai te garantir que essa carga aqui circule pelo tempo de vida do pavimento. Por quê? Porque essa carga aqui, ela contém elementos de uma contagem de tráfego. Que tipo de tráfego é isso? Que carga que ele leva? Pode tirar da balança também, tá? Mas é uma contagem de tráfego, o tipo de carga que ela leva, o número de anos que esse projeto, que tu pretende que ele funcione, vê, eu pretendo que ele tenha 10 anos, então tu vai multiplicar por 10 anos esse tráfego de veículos pesados por dia. Tá? A carga é determinada assim. Tá? Eu já falei demais, senão aí prejudica. Depois, em cada camada também, essa camada é perfeitamente caracterizada. A segunda, tá, te diz que o CBR é 60. Tá? E a terceira te diz que o CBR é no mínimo 20. A quarta te diz que tu só vai botar em casos de ter uma fundação muito ruim. Tá? Ou não, assim, porque tu faz um jogo, tá? O que tu vai gastar aqui, ó. Porque essa camada aqui tu determina em função da de baixo, apesar de tu estar vindo de cima para baixo, sabe? Professor, eu tenho uma dúvida. Oi, pode? Que bom. O senhor disse que a espessura da camada, né, ela é dada pelo um coeficiente e vezes essa espessura padrão aí de brita. Isso, não é a vezes a espessura padrão. Assim, eu vou te botar ela na equação. Ver se eu tenho equação aqui. Eu acho que a equação a gente nem chega aqui, tá? Não vai atrapalhar ninguém. Eu não tenho equação aqui. Mas eu acho que eu tenho outra apresentação. Ela é uma equação. Não precisa mostrar minha dúvida antes disso. Não, é que eu ia falar em cima dela, tu entendeu? Sim, claro. Tá? Então, mas eu te digo como é que é a equação. Ó. A equação é assim, ó. Eu vou botar nas camadas, tá? R1 vezes K1 mais B1 vezes KB1, tá? O que significa isso? Tá? Essa camada que eu escolhi, essa é a primeira... Tá, não, esqueci de dizer uma parte. Vai ser maior ou igual, tá? Maior ou igual. Essa camada aqui não, desculpe, tá? A segunda camada, a primeira camada é escolhida, tá? É escolhida em função do tráfego, tá? Se eu te disser que tem 10 bilhões de veículos, tá? A metodologia te obriga a usar Essa é a minha dúvida. concreto, mas é só nessa camada, tá? Como que a gente relaciona a carga e o... Mas tu pode relacionar, tá? Tanto assim, ó, quando tu vai usar um material, por exemplo, polistyrene, tá? Tu sabe que ele é apropriado, tá? Por quê? Porque tu fez ensaio de desgaste, tá? E tu conhece concreto, né? Faz um concreto com um alto desempenho, tu sabe que ele vai resistir, tá? Sim. Então tu usa, aí tu usa ele assim, ó. Tu pega aqui o valor da camada de asfalto, porque tu vai entrar assim, ele te diz o seguinte, ele te dá o K do asfalto, tá? O K do asfalto e o... Por quê? Porque tu vai usar na segunda camada, tá? Tá, a primeira camada a gente define o material e a espessura com base na carga da rodovia. Com base na carga, só que ela vai aparecer aqui, ó, como um produto entre um K, por exemplo, vamos dizer que tu fosse obrigado a usar concreto bituminoso, tá? Ele é 40% melhor do que tu usar uma brita graduada socada até o... tá? Então, ele é 1.4 vezes
a espessura recomendada ali pela metodologia, que eu não lembro qual que é, mas eu acho que é 10 centímetros, tá? Tá. Tá? Aqui na segunda. Tá, mais. Isso é da primeira camada aí. Mais. Era para todo mundo prestar atenção, não só para ela, que a pergunta dela foi bem relevante, tá? Porque tem gente que é que nem ela, eu sou que nem ela. Eu, se não me explicam isso aqui, que não é, eu me bloqueio e não vou adiante. Mas, uma espessura de base, que tu está chamando de B ainda, vezes o K da base, tá? Aí, tu vai fazer uma escolha econômica. Que bases que eu tenho? Tá? Pode ter várias bases que te respondem aquilo ali, que tem um CBR maior que 80. Tá? Aí tu tem que usar dados de laboratório e dados também da tua cabeça também. Como eu falei antes aqui, ó, tu não vai usar uma base, mesmo que ela tenha o CBR, se ela for sensível à água, aqui em Rio Grande. Tá? Sim. Porque chove muito, o lençol fica alto o tempo inteiro. Tá? Só para confirmar, essa equação que o senhor falou é da segunda camada. Essa aqui, ela vai para a primeira camada, tá? A segunda camada, aí tu já entra com a primeira camada, tá? Determinada aqui, tá? Mas ela é R, tá? Que é a espessura do revestimento vezes cada ela nunca vai deixar de ser isso. Só que tu não vai usar isso aí aqui tu vai botar ela aqui, tá? Tu só vai usar quando tu quer fazer uma coisa diferente aqui, ó. Pois é, eu quero, mas eu não quero usar asfalto, eu quero usar um Einstein, tá? Ah, bom. Então o que tu vai alterar, tá? Tu pega a espessura que ele te recomendou pelo asfalto, tá? Só que tu vai usar um K correspondente a um Einstein. Que K que é correspondente a um Einstein, tá? Seria um K igual a 1, tá? Ou 1.2, mas 1.1, tá? Por quê? Porque ele não vai funcionar um efeito de... Eu não estou aparecendo aqui. Ele não vai ter um efeito de placa. Tá. Não sei o que aconteceu aqui. Porque Tá aqui na minha coisa aqui eu estou aparecendo, tá? Não sei se eu vou aparecer agora. Não sei. Tá? Ele não vai ter um efeito de placa. Então ele vai deixar mais a carga passar direto, tá? É como se fosse assim, ó. Quanto melhor o material, mais abre aquele ângulo de atrito, tá? Tá? E é maior o K, tá? Isso aqui está embutido aqui, mas ó, não vamos enxergar com isso aqui como algo sofisticado, tá? Isso aqui é mais parecido com aquela tabela periódica, tá? Que a gente usa em química, que é útil, tá? Ajuda a gente a esclarecer, mas é uma baboseira, tá? Aquele é mais parecido com o mapa da Austrália do que com a realidade do universo, tá? Então, isso aqui também, né? Isso aqui é mais parecido com, sei lá, com um esquema para te fazer um armário de madeira em casa, tá? Isso aqui nem sei o que seria aqui um agulheiro, tá? Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é carga, tá? É a representação da carga do caminhão, tá? Que, olha só, vou dar uma adiantada. Que carga é essa aqui? Isso aqui é a pressão do pneu, tá? Não pode ser diferente, tá? É aproximadamente, tá? Pressão de enchimento, tá? Se não fosse igual a pressão de enchimento, o pneu murchava até encostar no aro, tá? Se fosse menor. E se fosse maior, ele ia da fantasia agora, Spielberg, tá? Ele ia estufar até explodir, tá? Ele está em equilíbrio, tá? O pneu está em equilíbrio, ele está paradinho, significa a pressão que ele está exercendo na parede que está encostada aqui e em todas as paredes, né? Mas na parede que está encostada, que ele se deforma aqui no asfalto, tá? Isso aqui é só para a gente raciocinar como cientista, tá? Depois a gente vai usar o quê? Vai usar carga de eixo mesmo, tá? Porque o processo... Obrigada, professor. Tá, desculpe, tá? Se eu fui demais, tá? Não, Não capaz. te atrapalhei, né? Não, foi Tá. bom. Obrigada. Então tá, só isso aqui, ó, essa camada aqui pode ter ou não, tá? Vai ser função da qualidade do subleito, que é a nossa fundação, tá? Vamos adiante, aqui está o retrato do bichinho. Tá? As frases são transmitidas pelos pneus, elas são de forma elíptica, tá? Aquilo ali também, ó, isso aqui é parabólico, tá? É óbvio, né? A carga é redonda, a roda é redonda, tá? Em todas as dimensões, tá? Ela é redonda, se tu pegar ela de frente, tá? Ela vai ser assim, ó, arredondada, tá? Então, se tu olhar assim, pior ainda, tá? O pneu redondo, tá? Bom,
Então, a gente considera, ela é aproximadamente elíptica, tu podia considerar também aproximadamente retangular, tá? Podia, tá? Ia dar umas equações mais... por que a gente tenta dizer que a forma tenta arredondar? Até na forma da Terra a gente tenta arredondar. Você sabe que a Terra não... Calma, ela não é plana, gente. Mas ela é achatada nos polos, tá? Por isso que quando a gente lida ali com GPS, com topografia, quando o cara está configurando, o cara tem que botar lá aquele negócio, não sei o que, acórrego grande, tem que botar uma estação de terra aqui, tá? Que é para corrigir essas barbaridades que tem, né? Tá? A crosta da Terra é toda torta, né, cara? E a gente tem que chegar a um resultado plano, bem plano. Tá? Tá? Isso aqui não atrapalha em nada, tá? Mas a gente deve saber, tá? Que a gente está sempre trabalhando com aproximações. Para o estudo da ação das cargas, dimensionamento de pavimento, tem que se admitir que a carga aplicada é distribuída em contato, a área de contato é circular, tá? Isso aqui é para pegar umas equações legaisinhas, tá? Então, isso aqui eu já falei para vocês, tá? Pode acreditar, eu falei da pressão de enchimentos, tá? Ó, mas eu vou ler, tá? A transmissão das cargas dos pneus provoca pressões na superfície do pavimento aproximadamente iguais, eu corrigi essas vírgulas, viu? As crases também, as pressões de enchimento. Enchimento com CH? Senão ele teria me chamado a atenção. Embora o cálculo das camadas, pelo amor de Deus, tá? O cálculo das camadas faça referência a cargas por eixo, aqui eu posso dizer, tá? A cargas por eixo. Elas estão correlacionadas, mas também posso não dizer, tá? Conforme as seguintes considerações. O raio da área circular de contato, ele pode ser calculado, tá? Para qualquer valor de carga, desde que se conheça as pressões aplicadas, tá? Isso aqui, olha, o que interessa o raio da área circular, tá? Isso aqui é aqueles exercícios que a gente tem que fazer, tá? Para raciocinar, tá? Para desenvolver a nossa capacidade de decorar, tá? Por isso que se diz que a gente não é que a gente não deva decorar, a gente tem que decorar raciocinado, amparado com alguma formulação, tá? Seja ela racional ou não, tá? Seja ela empírica, tá? Porque todas são empíricas, tá? Só que algumas empíricas a gente já botou no papel, tá? Tem coisas que a gente bota no papel antes, como a mecânica quântica quase toda, e depois a gente vai atrás do empirismo para provar. Se não provar empiricamente, ela não vale, tá? Então, o que vale, na verdade, é o quê? É o empírico, tá? E às vezes a gente modifica, vai lá e corrige, apaga com a manga aquela equação e corrige, porque a gente viu que na vida real, tá? A ciência é maravilhosa, cara. O método científico é a melhor invenção que teve, tá? Se eu reproduzir uma coisa 100 vezes deu o mesmo resultado, é lei. É lei. Lei de Heitor, pode ser a lei de vocês, de qualquer um de vocês, tá? É lei, imagina que legal. Lei, tá? Embora não tenha poderes ditatoriais, se estabelece uma lei. Lei de Hooke, lei. Isso que é bom experimentar. O raio da área circular de contato pode ser calculado para qualquer... E isso aqui vai ser importante para quê? Para a gente fazer as equações, só isso. Para quê? Para a gente fazer uma coisa que é primordial para a gente, tá? Para a gente entender, para a gente ser um engenheiro realmente pensando com inteligência, tá? A inteligência está nas coisas mais simples, tá? Não está na complicação, tá? Embora ela seja necessária, tá? Eu posso mais uma vez buscar o Einstein e o Newton, tá? Como são complicadas as equações do Newton, tá? São complicadas, cara. Tu aplicou cálculo diferencial ali em cima para ir de uma a outra, elas estão prontinhas ali, mas elas são complicadas. Olha a equação do Einstein, que simples. Tá? A equação dele. Tá? Já a equação mais importante do Newton também. Força, massa vezes aceleração. Tá? Que ela pode dar um pano para a gente partir para investigar grandes coisas, tá? Da teoria da relatividade. A partir dela ali a gente pode misturando outras coisas, claro, tá? Mas então
Tá, olha aqui, as equações já para uma coisa, aqui uma rodinha aqui já complica, tá? Imagina se tu usasse uma elipse, tá? Por isso que a gente não usa, porque tu quer provar a ideia, tá? E a ideia dá muito aproximada. E depois a gente vai aplicar isso em quê? A gente vai aplicar numa área, numa disciplina, que é a geotecnia, que a gente é habituado a usar coeficientes de segurança, isso só quando a gente usa laboratórios sofisticados, tá? Quando a gente usa um ensaio de penetração no local, não. Mas quando a gente usa laboratórios, que faz aquele 5, de 5 a 6, 5,5, tá? Então, olha, que mal faz tu transformar uma elipse quase redonda num círculo, tá? Então, o que vem a ser isso aqui? Isso aqui é a carga por eixo. Não, é a carga por roda, por isso que ela está sobre 2, tá? Na verdade, ela estava do outro lado, tá? O que é isso aqui? 2 πr, o que é isso aí? Isso é o rainho daquele círculo de contato, tá? Então, é a área, PR2, vezes Q, tá? Aí a gente botou que o Q é 2 PR2, que é a carga por eixo, tá? Então, para que é isso aqui? Só para relacionar, gente, tá? Por quê? Porque a gente tem as cargas, carga por eixo, tá? Isso aqui a gente não tem. Eu vou dar alguns valores para a gente brincar aqui, tá? Isso aqui, como é que se brinca isso aqui? Isso aqui tu brinca proporcional, é que nem toda a engenharia, tá? Que nem toda a matemática que a gente usou, tá? Isso aqui, ó, tem uma... Só que aqui está muito explícito, tá? Tem uma pressão aqui, tá? Essa pressão, ela vai ser compatível com isso aqui, tá? Tu não vai ter uma puta carga de eixo aqui, uma pressão... Por quê? Pode ter? Pode. Tá? Pode ter um tipo de caminhão, de trator, mas não é fabricado assim, os veículos não são fabricados assim. Então tu fabrica pressões para classes. Tá? Ó, esse pneu aqui, quando ele estiver cheio, ele vai estar murcho com 80 libras. Tá? E vai estar perfeito com 120 libras. Tá? Ok? Aí tu vai ter uma carga por eixo, tá? O caminhão, ele está sempre calibrando os pneus. Hoje tem caminhão que até alto calibra, tá? Então, com a carga que tu calibra o pneu para botar a carga, que isso aí já é auto-estipulado, que já foram feitos, tá? Então, tu tem uma relação aqui, tá? Estou dizendo isso é para quando a gente for brincar, o cara não começar, não, essas equações são furadas, porque isso, né, aí leva até o limite, experimenta quando a carga for zero. Não funciona, tá? Pouca coisa funciona se a gente fizer isso. A gente sempre tem que aplicar condições de contorno. Tá. Então, vou dar um exemplo aqui de problema, tá? E um exemplo de o que eu vou passar para vocês, tá? Olha aqui, ó. Tá? Então, isso aqui o que é? Isso é aquelas equações colocadas aqui, ó. Aqui está o Q, tá? Aqui eu tenho vários Qs em libras, tá? Aqui está aquela mesma coisinha que estava lá, para vocês não se perderem, tá? Então, assim, isso aqui, ó, eu botei, são tudo dados de entrada, tá? E aqui eu botei, cara, não fique me cobrando, isso aqui eu faço, não é de má vontade, tá? Mas assim, pô, são as pessoas inteligentes, eles podiam fazer isso aqui, eu dar a fórmula, cara, mas não tem, eu quero que você saiba o negócio, tá? Vocês não vão fazer, não adianta nada, tá? Então eu queria que pelo menos o cara aprendesse cada parte que eu vou dar, o cara estude as equações, olha que eu botei a equação prontinha aqui, para brincar, cara, um videogamezinho, tá? Eu não fiz ele automático, porque se eu faço automático, vocês não aprendem nada, tá? Então, aqui, ó, então estão as equações aqui, tá? Se o cara quiser aprender, aprende aqui, ó, o cara auto-aprende, tá? Tá tudo abertinho aqui, tá? Salva uma versão antes de começar a mexer, tá? Eu, de vez em quando, eu protegi os troços, para o cara não mexer, mas aí fica ruim. Professor, o R também é dado de entrada? Não, o R eu calculei, tá? Mas, assim, ó, como às vezes eu faço as duas coisas, entende? Tu pode fazer o R como dado de entrada ou não, tá? Tu pode usar esse R aqui, tá? Que ele é um dado de saída, ó, aqui, ó, tá?
Ah, sim. Isso aqui é a fórmula do R, tá? Isso aqui é a fórmula da pressão, tá? Então, assim, ó, tu tem que jogar com o que vai ser o teu dado de entrada aqui, ó. Mas tá, o que mais que eu botei aqui? Eu botei uma conversão de libras para quilograma força por centímetro quadrado, tá? Ah, mas que burra! Não. Tu botou uma... Ora, cara, funciona, tá? Não é para me julgar aqui que eu mostrei para vocês aqui. Isso aqui é para vocês usar, não é para usar profissionalmente, é para vocês entenderem esse troço aqui, tá? Ah, aí tu vai cobrar na prova. Não vou cobrar na prova, porra nenhuma, tá? Vou cobrar um trabalho de vocês, não sei ainda se eu cobro entregar isso aqui, que eu acho que não preciso, isso aqui tá tão bom, tá? Então aqui, ó, tô dando um exemplo aqui, ó, o que a gente faz, as simulações, ó. Tá? Eu fiz várias simulações. Ó, isso aqui, ó, que fica assim, ó, provavelmente é dado de entrada, tá? Isso aqui é dado de entrada, tá? Ó, aqui, ó, não é dado de entrada, tá? Isso aqui a gente pode estragar a coisa aqui, ó. Aqui é dado de saída. Ah, mas eu quero que... Ah, tá? Pega e bota um 15 aqui, ó. Tá? Por exemplo, eu quero experimentar 15. Bota 15. Pronto. Depois dá no Ctrl Z. Ou não, cara. Tá? Faz isso aqui, copia, bota na outra página, brinca com as fórmulas. Ou o cara que quer faz uma fórmula melhor, qualquer indivíduo faz. Ó, viu ali, ó, 15, tá? Ctrl Z, pum, voltou tudo ao normal, tá? Eu posso fazer isso com o que aqui, eu posso fazer isso com o que eu quiser. Isso aqui já está próprio, ó, eu posso fazer esse, mas esse aqui já é dado de entrada, tá? Eu podia ter calcular o que nesse sentido, porque isso aqui é a pressão do pneu, tá? Pode ter, não, isso aqui é dado de entrada mesmo, tá? Um veículo vai entrar, ele tem 6.000 quilos, tá? Num parque, aí existe uma tabuleta no parque que obriga os veículos a reduzirem a pressão do pneu a 15 libras. O que significa isso para um bichinho que vive enterrado a 15 centímetros na areia? Tá? Eu não sei o que eu usei aqui de dizer. Tá? Eu não sei o que eu usei de dizer. Onde é que está o Z aqui? Q, P, sigma Z. Z sobre R. Não me preocupei em dizer. Não, eu devo ter botado Q em algum lugar aqui. Tá? Não, tem que tirar do ângulo, tá? Z 10 centímetros, tá aqui, ó, tá? Então, um bicho que vive a 10 centímetros. Podia ser 15, vamos pegar 15, ó. Alterei aqui, 15 centímetros, tá? Se eu reduzir a pressão de 75, o que vai acontecer? Se eu reduzir para 15 libras, tá? Eu deixei isso aqui em libras porque é como a gente vive, tá? No posto lá vocês calibram por 15 libras, o caminhoneiro também, tá? Tá? Eu botei essa regra de Deus, 100 libras é 7 quilos, tá? Ok. 100 libras é 7, 15 libras, tá. Isso aqui só para vocês não ficarem, eu tenho que olhar, e é ruim, tá? Então, olha, a pressão baixou bastante, ó. Pode ser, tá? Não matar o bicho, tá? Quase fiz uma bobagem macrobiótica. Tá. Então, eu gosto de fazer assim, vocês já sabem, tá? Ó. Aqui eu estava dizendo assim, ó, o que vocês têm que botar, se for fazer para me entregar, tá? Botar uma introdução, mas não sei se vou fazer isso não, tá? Tá, eu só vou entregar a coisa completa, tá? Ou por partes, talvez eu entregue, dessa vez eu vou entregar só por partes a coisa, tá? Que nem Jack o Estripador, tá?
Eu acho que eu podia entregar isso aqui hoje para vocês brincar com isso aqui. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Não. Pensei que eu tinha só escondido. Não, eu usei outra. Eu fiz outra planilha mesmo, tá? Bom. Volta para lá. Não salvar. Tá? Então, isso aqui, ó. Deixo de tarefa para vocês calcular isso aqui pelas equações, tá? Para vocês valorizarem o programa ali, tá? Ou vocês pegam ali, botam um K de 7 quilos, ou de 100 PCI, tá? E uma carga de 10 mil quilos aqui, ó, carga por eixo, tonelada força, de 5 mil quilos, tá? Isso aí eu mostrei ali, já está feito ali, tá? E a gente vai, na próxima aula, ver base, revestimento. Né? Então a gente começou um pouco devagar. Eu quero que vocês entrem em contato com os colegas de vocês, trazerem eles para as aulas. Tá? Eu, por mim, eu avaliava vocês só pelas perguntas de aula. Tá? Então, por exemplo, o colega dá um exemplo. Colega de vocês que fez as perguntas hoje. Tá? Só pelas perguntas que ela fez, eu não preciso julgar ela, tá? Porque eu já julguei, tá? Ela está interessada, pronto, acabou, tá? Agora, e o resto? Ora, o resto, ela já chegou até aqui, tá? O resto é da vida dela, ela julga o que ela quer, se ela quer trabalhar, tá? Eu recomendo vocês, dada a situação econômica, a situação do país aqui, o cara ser polivalente, tá? Polivalente. Ó, carga no pavimento, ó, vou lembrar só, tá? Aqui. Tá? Por que eu botei essa palhaçada? Ela passa, tá? Tá? E ela se distribui aqui, ó. Isso aqui é um resumo de tudo que eu falei hoje, tá? Carga Q é Q sobre 2, tá? Porque aqui a gente está mostrando uma roda só. Q sobre 2. Tá? Tu tem essa carga aqui. Que carga é essa aqui? É a pressão de roda. Tá? Na verdade, essa carga é assim, ó, tá? É óbvio, tá? Ela vai... Tá? Ok? E ela vai se aplicar, olha a região que ela se aplica, ó. Tá? Ela era assim, ó, tá? Ela é mais, aqui, ó, aqui ela é máxima, aqui no meio do pneu, daí se afasta das pontas. Aqui, ó, aqui que ela se projetou no subleito, tá? Com uma pressão muito menor, tá? Se a gente fosse julgar pelas aparências, seria uma pressão que não dá a julgar pelas aparências porque a área é circular, né? Então é com o quadrado do raio, tá? Então, isso aqui... O raio aqui, quantas vezes ele cresceu? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, a pressão diminui bastante, tá? Ok? Ah, não é quadrado do raio, porque o raio aqui também está ao quadrado. Beleza, amigo. Toperice, tá? Bom, mas é com quadrado, tá? Aqui tem o raio, aí o raio sobe, o quadrado desse aumento, tá? Não estava tão errado, não. Tá? Não é linear o aumento. Tá. Tá? Então tá aqui, tá aquela equação que está colocada lá, tá? Que eu tinha que mostrar para vocês. Tá? Essa equação aqui, ó, quem quiser, é muito fácil. Tá? Tu tira ela dessa aqui, ó, tá? Dessas duas aqui. Tá? Então tu faz a relação aqui com aquele... Aqui, ó, alfa é o ângulo de atrito, R, aí tu tem a carga aqui sobre R, aqui vai ser R mais um S, tá? Esse S vai ser igual, ele nem aparece aqui, porque ele pode ser relacionado com a tangente de alfa, tá? Ele é Z sobre R, tá?
Não precisa ninguém fazer essa demonstração, tá? Acho que eu estou explicando, as pessoas estão entendendo, tá? Então, o S, que é o acréscimo de arraio aqui, ele é colocado em Z sobre R vezes tangente de alfa, tá? Zorai, 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 tá? Então, tá? Então todos os elementos aqui, ó, pressão de enchimento, altura, tá? O raio, que vai ser função da carga, também, tá? O raio vai ser função da carga, não. O raio vai ser função. Vai ser função da carga, tá? Bueno. Então é isso. Ali, aí vocês brincam ali, vão saber bem de quem é a função ali. Tá? Então, mas assim, nessa equação para brincar a gente escolhe uma carga, tá? Ou varia a carga e mantém o ângulo de atrito, tá? E a carga, tu pode também brincar com altura, tá? Mantém a carga e brinca com altura aqui, tá? Ou quando tu muda a carga, tu vai mudar o R, lembra que o R é o raio, né? Tá? O raio a gente calcula em função do quê? Tá? É que eles estão aparecendo em momentos diferentes, tá? Por isso que eu tenho que fazer, eu fiz as simulações com duas tabelas, por isso que uma parte ali, a simulação está feita, tá beleza, ali eu entrei com os dados. Outros ali, de vez em quando eu estrago a tabela ali, para mudar sabe, para tornar um dado de entrada um dado que é calculado. Tá? Mas a gente pode brincar fazendo dar o dado calculado, dar o dado que a gente quer também. Tá? Aí vai brincar mais ainda. Tá? Bom, eu não sei se dessa vez eu mostrei de uma maneira mais motivadora, tá? Mas eu acho que dá para entender tudo aqui, pelo menos vendo o filme. Tá? Ó, nos meios rodoviários, a infraestrutura rodoviária, o terreno da fundação é conhecido por subleito. Olha só. Tá? Infraestrutura ou terreno de fundação, é a fundação, tá? Ela não é antes, ela não é a fundação, tá? A fundação é um elemento, só que ela é um elemento artificial, tá? Esse subleito é um subleito que vai estar compactado, tá? Tá? E aqui eles começam a se aprofundar em delimitar, tá? Fazer dentro das nossas limitações da economia, a gente vai delimitar o espaço, tá? Botar condições de contorno para o nosso ambiente, tá? Então, em termos práticos, a profundidade que a gente vai é de 0,60 ou 60 centímetros a 1,5 m, tá? Que a gente vai investigar exaustivamente, que a gente vai fazer ensaios de laboratório. É só isso? Claro que não. Aqui em Rio Grande a gente sabe que a gente tem que fazer ensaios mais profundos, que tem bolsões de argila lá, uma profundidades enormes lá. E por que te interessa a profundidade enorme? Porque o bolsão de argila está em equilíbrio, tá? Ele está lá em equilíbrio. Se eu meter uma sobrecarga aqui, ele vai provocar densamento. Mas lá embaixo, ele está em equilíbrio. Equilíbrio. Tá? Se eu tiver sorte que o equilíbrio que ele está é melhor que o equilíbrio que ele teve um tempo atrás, tudo bem. Tá? Um equilíbrio mais pró-segurança, tá? Mas por isso que vocês estudam o adensamento em argila. Tá? Não é para o professor ferrar vocês, botar um problema numa prova de adensamento que ferra até o pescoço, principalmente com faltando dados. E bota um monte de furos para alterar a área permeável. Bota uma área permeável, podia botar em formato de estrela para ficar mais complicado. Mandar calcular a área. Tá? Mas é importante por isso, para a gente... não é para te fazer o cálculo, é para te lembrar quando está fazendo uma estrada. Puta merda, será que não tem isso? Embaixo o quê? Será que eu não tenho que fazer uma sobrecarga? Na hora ali tu mete uma sobrecarga, tu mete um caminhão de areia, centenas de caminhões de areia em cima, está feita a sobrecarga, abre uns furinhos ali, bota uns drenos. Por quê? Porque tu também sabe que tu tem que forrar, que aquilo ali pode dar para mais ou para menos, que tu está trabalhando com maciço de terreno, provavelmente tu não fez... Tá? Furo em toda a área, porque é caríssimo.
Tá? E aqui tem um outro exercício, ó. Tá? Eu queria chegar até aqui, ó, tá? Então estamos encerrando, ó. Esse exercício a gente já fez também, ó. Vamos voltar lá para aquele lugar onde a gente pode ir. Tá? Primeiro vamos ler o exercício. Ó. Dá uma carga de 10 toneladas, um raio de 15... aquele que eu fiz por último ali, tá? Um Q de 7, uma pressão de enchimento de 100, e um pavimento com uma espessura de 20. Qual será a pressão aplicada no subleito se o alfa é igual a 45? Tá? Tem um Q de 7 aqui, ó. Tá? O que a gente tem que alterar aqui? Carga que é 10. Já tinha uma carga de 10 ali. Não nessa área aqui, ó. Vê como ele dá para fazer de tudo, ó. 15. Haja Ctrl Z, tá? E o que mais que eu tenho que mudar? O alfa. Não. O alfa e o... Aqui, ó. O Z era 20 centímetros, quer dizer que a profundidade era 20 centímetros, e o ângulo de atrito era 45 graus, tá? Olha aqui, gente, eu fiz esse outro simplificador para vocês aqui, ó. Eu não sei, de repente eu sou burro, tá? É que, para mim, a planilha não trabalha com ângulo, tá? Com ângulo em graus, ele trabalha com radianos, tá? Eu fiz um passador para radianos, tá? Então, está aqui a solução do problema. Ó. Esse que eu gosto. 10, 7, 15. A pressão é 1,28. Ok? Vamos pegar os Ctrl Z agora. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Z. Tá? Tá tudo como dantes no reino de Abrantes. Ó. Então, dá para brincar, dá para namorar, dá para fazer um monte de coisa com isso aqui. Tá? E dá para aprender também. Tá? Se eu tivesse dado isso aqui, eu saberia, eu estaria dando uma aula muito melhor. Se o professor tivesse me ensinado isso, tá? Não salvar, tá? Au revoir, pessoal, tá? Desculpe, hoje eu dei uma aula meio curta, não é que foi curta, eu não fui adiante no assunto, tá? Que eu estava com uma preocupação que vocês venham na aula que vem, porque vieram nessa e entenderam tudo, tá? Vai ser importante para vocês, tá? Ademais que eu vou em frente. Deixo aberto se alguém quiser falar alguma coisa. Se não, me dá tchau, tá? Só me dá tchau. Até mais, professor. Tchau, tchau. Obrigado, Valério. Obrigado a você. Tchau, obrigada. Até a aula que vem.